Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 23. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Diz assim: Senhor Jesus, fala conosco. Amém. Podemos sentar. As palmas bem forte para Jesus. E cadê o glória a Deus do povo de Deus? Acabamos de ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8 e no versículo 23. Este texto bíblico relata o que Jesus fez, ou seja, diz que Jesus acalmou a tempestade. O que estava acontecendo? Jesus pediu para os discípulos atravessarem o mar da Galileia. E durante a viagem, Jesus dormiu. Jesus acabou por dormir, porque estava cansado, estava fatigado. Enquanto os discípulos dirigiam o barco, a palavra de Deus vai dizer que Jesus estava atrás e dormindo. De repente surgiu uma grande tempestade no mar. Os discípulos estavam lutando para chegarem até a margem do mar. Os discípulos estavam lutando no intuito de se livrarem daquela grande tempestade, dos fortes ventos, das grandes ondas. Infelizmente, eles não estavam conseguindo. É isso mesmo. Os discípulos não estavam conseguindo se livrar da tempestade. E eles ficaram com medo. Quando a palavra de Deus diz que os discípulos ficaram com medo no mar, é porque o negócio é tão sério. É porque a coisa é tão séria. Porque muitos dos discípulos de Cristo, eles conheciam muito bem o mar, porque eles eram pescadores. Eles estavam acostumados com o mar. E quando a Bíblia diz que os discípulos ficaram com medo da tempestade, das fortes ondas, é porque a coisa era séria.
porque a coisa era séria. É como se fosse nos dias de hoje, um pescador profissional dizer para você: rapaz, eu fiquei com medo daquele vento, eu fiquei com medo daquelas ondas. Ele está falando para você que a coisa foi tão séria, tão forte, que a coisa foi tão forte, porque a gente veja que os pescadores são pessoas destemidas com o mar e com as águas do mar. Pescadores conhecem bem o mar. Eles conhecem os sinais que o mar dá para eles. Eles sabem muito bem a hora deles entrarem no mar e a hora deles saírem do mar. Eles sabem muito bem quando a chuva vai descer e quando a chuva não vai descer. Eles sabem muito bem quando está se aproximando a tempestade, as fortes ondas. Eles conhecem. Agora, quando a palavra aqui vem nos dizer que os discípulos estavam com medo dos fortes ventos, das fortes tempestades, das fortes ondas, é porque a coisa estava fugindo do controle deles. E a Bíblia vai acrescentar que as águas já estavam entrando no barco. Eu quero dizer para você que aqui está: quando as coisas começam a fugir do teu controle, esse é o momento de você chamar por Deus. Esse é o momento de você gritar por Deus. Esse é o momento de você correr para Deus. Mas por quê? Porque as coisas estão saindo do teu controle. E esse é o momento que você deve correr para Deus. Quando você percebe que tudo na sua vida está se acabando, esse é o momento oportuno, é o momento certo de você se abrigar em Deus. Fazer de Deus a sua habitação, o seu esconderijo. Esse é o momento certo. Infelizmente, muitas pessoas, quando percebem que as coisas estão saindo do controle, o que eles fazem? Eles vão atrás do álcool. Eles correm no boteco, na pinga. Uns recorrem nas drogas. Quando eles percebem que as coisas estão saindo do controle, em vez deles recorrerem a Deus, eles vão nas drogas. Uns vão para a prostituição. Uns procuram as casas de prostituição. Aí você não vai encontrar nada. Aí você não vai ter a solução que você precisa. O salmista vai dizer: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando as coisas estão saindo do controle, esse é o momento de você gritar por Deus. Quando as coisas estão se complicando na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua vida profissional, esse é o momento oportuno de você gritar por Deus. A palavra de Deus vai dizer que eles despertaram Jesus. Acordaram Jesus, chamaram por Jesus. Mestre, acorda, porque nós vamos perecer. Mestre, desperta-te, porque nós vamos morrer. As águas estão entrando no barco, mestre.
a Bíblia vai dizer que Jesus acorda. O que Jesus faz? Primeiramente, aqui, nesta passagem, Jesus repreende os discípulos. Repreende os discípulos e diz para eles, homens de pouca fé, o porquê que vocês estão com medo. E posteriormente, Jesus repreendeu a tempestade. Jesus ordenou para que o mar ficasse quieto, se acalmasse. Jesus mandou o mar se acalmar. E a cara dos discípulos, uau! O mar se acalmou. Jesus mandou o mar se acalmar. E o mar se acalmou. E os discípulos, que coisa é essa? Uau! Fantástico! Meu Deus, Tomé, você viu isso? Eu estou vendo, Pedro. Filipe, você viu, percebeu que o mar se acalmou? Percebi, Mateus. Meu Deus, que coisa é essa? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eles ficaram se cochichando. E depois eles se perguntaram. Olha aí o que eles se perguntaram. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse questionamento que os discípulos estavam a se fazer nos mostra que eles não conheciam duas verdades. Presta atenção aqui. As duas verdades que os discípulos não sabiam sobre a pessoa de Cristo. A primeira verdade é que os discípulos não sabiam sobre a humanidade de Cristo. Jesus, quando esteve na terra, era plenamente homem, ou seja, era 100% homem. E na qualidade de homem, a palavra de Deus vai dizer que Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 35, nos diz que Jesus chorou na qualidade de um ser humano. Ele chorou. Mateus capítulo 21, versículo 18, vai dizer que Jesus teve fome. E já no capítulo 8, e no versículo 24 de Mateus, nós vimos Jesus a dormir, na qualidade de homem. Então Jesus era um homem, era 100% homem. E era isso que os discípulos talvez não sabiam. A segunda verdade que os discípulos não sabiam era sobre a divindade de Cristo. Jesus, na face da terra, além dele ser um ser humano, ele também era 100% Deus. Jesus é Deus, igreja. Jesus é Deus. Jesus é onisciente. Jesus é onipotente. Jesus é soberano. Ele é imutável. Como Deus,
Jesus perdoou pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Jesus diz ao paralítico de Cafarnaum: filho, perdoados estão os teus pecados. E como Deus e soberano, Jesus acalmou a tempestade, igreja. Eu quero dizer para você, o nosso Jesus é tão poderoso que talvez você não sabe dessa verdade. Eu quero dizer para você que o teu Jesus, ele é capaz de fazer o que você não imagina. O nosso Jesus, ele é capaz de fazer o que muitas pessoas não imaginam. Só depois de alguns anos de convivência que os discípulos tiveram com Cristo, com Jesus, eles começaram a perceber que Jesus não era um simples profeta, não era um simples mestre. Os discípulos já estavam entendendo depois que Jesus, afinal, não é um simples profeta ou um simples mestre, um simples rabi, não. Eles estavam percebendo que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. Isso, igreja. As palmas bem fortes para Jesus. Certa feita, Jesus perguntou aos discípulos: o que a multidão pensa de mim? O que essa multidão pensa que eu sou? Os discípulos começaram a dizer: uns pensam que você é um profeta, outros pensam que você é João Batista, outros pensam que você é Elias, e tem outro grupo que pensa que você é Jeremias. E vocês que andam comigo, e vocês que comem comigo, e vocês que estão sempre comigo, o que vocês acham que eu sou? O que eu significo para vocês? Quem eu sou para vocês? Olha o que o irmão Pedro respondeu. Olha o que Pedro respondeu. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro já estava sabendo que Jesus não era um simples profeta. Jesus é Filho de Deus. Jesus é Deus, igreja. Amados, os discípulos estavam com medo da tempestade. Jesus, ele repreende os discípulos por eles terem medo. Jesus repreendeu os discípulos porque eles não apresentaram a fé. Jesus repreendeu os discípulos porque no momento que eles poderiam demonstrar a fé, eles não demonstraram a fé. Jesus repreendeu os discípulos porque eles estavam sem fé. A palavra de Deus vai dizendo que sem fé é impossível nos agradar a Deus. Se você não tem fé, você está desagradando a Deus. Se você não tem fé, você nunca vai atrair os milagres de Deus para a sua vida. Se você não tiver fé, você nunca vai viver o impossível de Deus na sua vida. Você nunca vai desfrutar do melhor de Deus. Quem desfruta do melhor de Deus são aqueles que têm fé em Deus. Aquelas pessoas que acreditam no que Deus pode fazer por eles, no que Deus pode fazer pelas suas famílias.
pelas suas vidas. Agora, se você não tiver fé, minha querida, infelizmente, você vai se tornar mais uma pessoa. Você vai se tornar mais uma pessoa no meio da congregação. Você lembra que havia uma certa multidão que estava apertando Jesus? E de repente, no meio da multidão, melhor dizer, veio uma mulher cheio de fé. No meio da multidão surgiu uma mulher a transbordar de fé. Ela disse: se tão somente eu tocar nas vestes desse homem, eu vou ser curada. Se eu tocar nas vestes deste homem, a minha enfermidade, esse fluxo, essa hemorragia vai cair por terra. Se eu tocar nas vestes deste homem. A mulher rasgou a multidão e tocou nas vestes de Jesus. É isso mesmo, tocou nas vestes de Jesus. E quando ela toca, recebe a cura. Ela recebeu o milagre. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela recebeu a cura. E ela dá as costas, ó. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, fui curada. E de repente Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos: mestre, a multidão está apertando o Senhor. É muita gente que está apertando o Senhor. É muita gente que está tocando no Senhor. E o Senhor está dizendo que alguém tocou em você? Como assim? Não estou entendendo. O fulano tocou no Senhor, a fulana também, o cicrano tocou, o Antônio tocou, o José tocou, o João tocou, o Mateus tocou, o Tiago tocou, o Tomé tocou, Judas também tocou, a Maria também tocou, a Marta também tocou no Senhor. Mas como o Senhor vai dizer que alguém te tocou? Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, poder. Eu senti algo diferente, alguém me tocou. Você entende? Quando nós não temos fé, nós se tornamos como aquela multidão que lá estava. Quando nós não temos fé, nós se tornamos como aquelas pessoas que estavam tocando em Jesus e não estavam recebendo nada. Quando a gente não tem fé, a gente vem na igreja e sai do jeito que a gente entrou. A gente faz campanha e nada acontece. A gente faz jejum e nada acontece. A gente faz vigília e nada acontece. Mas por quê? Porque você não tem fé, minha querida. Porque você não tem fé, meu querido. A fé é aquilo que nos faz nos acreditar em algo sem ver. Nós não precisamos de ver para crer, não. Nós começamos a crer antes de ver. O que faz isso é a fé. Quem não tem fé, ele espera para ver. Ele espera tocar para ver o que vai acontecer. Ele espera chegar para ver. Aí não, com Deus não é assim, com as coisas de Deus não é assim. Eu só vou ver que Deus está comigo quando a chave da casa estiver nas minhas mãos. Quando a chave do apartamento estiver nas minhas mãos. Eu só vou achar que Deus está trabalhando quando o meu esposo entrar por essa porta. Enquanto o meu esposo não entrar por essa porta, eu acho que Deus não está na minha vida. Eu acho que acabou tudo. E vai cair naquele chororó. Pode chorar e nada vai acontecer mesmo. Porque você está sem fé. Pode esperar, não vai acontecer nada porque você está sem fé.
Porque você está à espera para ver, para crer. E com Deus não é assim. Olha o que Jesus disse para a mulher. Mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Vai em paz. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Maior foi a tua fé. Jesus sempre falou isso. A fé. As palmas bem fortes para Jesus. Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, abandona a tua parentela e vai à terra que eu te mostrar. Eu não vejo Abraão dizendo assim, mas Senhor, qual a terra? Europa? África? América? Mas qual terra, Senhor? Vai à terra que eu te mostrarei. Deus não falou a terra para ele, mas ele também não questionou a Deus. Mas Deus, você tem que me falar aonde? Eu quero saber. Aonde? Qual terra? O Senhor está me falando para sair, tá bom, eu vou sair. Mas me diz qual é a terra. Me diz qual é o país. Me diz qual é o estado. Qual é o município. Deus não falou. Deus só falou, sai. E ponto final. Deus só falou, sai. E ele nem sequer questionou. Abraão, eu quero o teu filho. E Deus vai enfatizando, o teu único filho, eu quero ele em sacrifício. A gente não veja Abraão dizendo, mas Senhor, o meu único filho Isaque, que tanto eu esperei, mas o porquê que o Senhor quer ele? O porquê, Senhor, que o Senhor não pede Ismael? Por que o Senhor quer tanto o meu Isaque? Abraão não questionou. E quando ele estava subindo no monte para sacrificar o seu único filho, ele falou para os seus servos e também para o seu filho Isaque, especialmente até para Isaque. Isaque questiona, pai, nós estamos subindo ao monte para sacrificar ao Senhor. As lenhas estão aqui, o álcool está aqui, o fogo também já está aqui. E cadê o cordeiro? Cadê a cabra? Cadê o animal? Cadê a ovelha para a gente sacrificar? Abraão disse assim para Isaque, meu filho, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá, meu filho. É desse jeito. Deus proverá o cordeiro para você, meu filho. Deus proverá o cordeiro para você, meu filho. Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Se vocês não servirem, se vocês não adorarem os nossos deuses, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Agradeceria que vocês adorassem. E se não, qual é o Deus que vai vos livrar das minhas mãos? Qual é o Deus que vai vos livrar das minhas mãos? O que eles falaram? Morreram de medo? Estavam com medo? Não. Eles falaram assim, nós não precisamos te responder a respeito deste assunto, ó rei. Fica sabendo, se o nosso Deus quiser nos livrar, amém. Mas também se não nos quiser, também amém. Mas nós nunca vamos adorar os teus deuses. Olha aí, se Deus quiser nos livrar, amém. Mas se não quiser também, amém. Você já ouviu esse louvor? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele é Deus. Se tudo dá certo, Ele é Deus. E se não der, também é Deus. Quem faz alguém falar isso é a fé. É a fé. E se você não tiver fé, quem vai preencher
o teu coração, o que vai preencher o teu coração, sabe o quê? É o medo. Provérbios, capítulo 24, versículo 10, vai dizer: se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você ficar assim, eu já não sei mais o que vou fazer, tua força será pequena, você não vai ter força para lutar, você não vai ter força de orar, você não vai ter força de crer, você não vai ter força para nada. Sabe o que? Eu estou pensando em voltar lá na Bahia, eu acho que eu vou voltar lá na... Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Sabe o que? Eu estou pensando em acabar com esse negócio. Eu estou pensando em fechar a loja, sabe? Não está indo para frente. É isso que Satanás quer. É isso que o diabo quer. É isso que Satanás quer. Eu acho que eu vou pedir a minha conta, porque é muita perseguição aqui, é muita inveja. Eu vou sair desse serviço. É isso que Satanás quer. É isso. É isso que o inimigo quer. Eu já não aguento mais ficar dentro desse casamento. É muita briga, é muita contenda. Eu vou fazer as minhas malas e vou lá na casa da mamãe. Ué, e as coisas vão melhorar? Achas que as coisas vão melhorar? Homem de pequena fé, mulher de pequena fé. Se te mostrares frouxo, frouxa no dia da angústia, no dia do levante, no dia da tempestade, você não vai ter força. Você não vai ter força. Jesus disse: por que ficaram com medo, homens de pequena fé, de pouca fé? Amados, os discípulos estavam seguros. Os discípulos estavam seguros, porque quem estava no barco deles era Jesus. Jesus estava no barco e eles estavam com medo. Era Jesus que lá estava. O porquê que você está com medo, minha querida? Quem está no teu barco não é Jesus. Quem está na tua vida não é Jesus. Por que você está com tanto medo? Quem fala com você não é Jesus. Por que você vive com medo? Por que você vive desse jeito? Se Jesus está no teu barco, não fica com medo, levanta essa cabeça. Erga a cabeça, começa marchando. Esse mar vai se abrir. Esse mar vai se abrir, marcha. Não fica com medo. O servo de Eliseu: meu Senhor, nós estamos cercados. Nós vamos morrer. Um grande exército nos cercou. Nós não temos como escapar. Me diz lá, qual foi a reação do profeta Eliseu? Ai, meu Deus, vamos morrer, verdade? Não. Eliseu nem sequer abriu a porta para ver o exército da Síria. Quem abriu a porta foi o seu servo. E foi o servo que estava com medo. E o mesmo servo estava a querer colocar medo no profeta. Ele disse assim: meu Senhor, acorda, levanta, nós vamos morrer. Estamos cercados. Qual foi a reação do profeta? Acordou desesperadamente, pegou o edredom, jogou lá bem longe, a coberta, jogou. Não. Eu creio que ele nem sequer levantou da cama. Nem sequer levantou da cama, só disse assim: maior é que está conosco do que está com eles. Bem desse jeito. Talvez o servo falou: rapaz, você está sonhando, acorda, profeta. Você não ouviu o que eu falei? Escutei, sim. Nós vamos morrer, meu Senhor. Não, maior é que está conosco do que está com eles.
Eu acho que ele está meio sonâmbulo. Acorda, Senhor, quero uma água, acorda. Eu já falei para você, rapaz, não tema, maior é o que está conosco do que está com eles. Maior é quem está no teu barco. É isso mesmo, as palmas bem fortes para Jesus. Deus é maior na nossa vida, igreja. Não teme, não fica com medo, creia que o teu Deus é mais. Mas pastor, ele é macumbeiro, pastor. Ele é xodozinho do cão, sabe, pastor? Ele fala aqui e o cão responde lá. Ele faz aqui e o cão... Não, esqueça esse negócio. Maior é quem está no teu barco. Se Jesus está no teu barco, então descansa, descansa, descansa. E as palmas bem fortes para Deus. Jesus é bom, é bom, é bom, até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Jesus é bom. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Quem crê em Deus cura e expulsa o Satanás. Quem crê em Deus e expulsa. Alguém pergunta: que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Alguém pergunta: que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar e vai morar com Jesus. E vai morar com Jesus. Na fé de Abraão eu fiz o meu escudo, na pedra angular eu fiz a festa em tudo. Agora eu quero ver qual é o inimigo. Agora eu quero ver qual é o inimigo. Com esse povo Satanás não pode não. Quem vai na frente é Jesus o capitão. Agora eu quero ver qual é o inimigo. Agora eu quero ver qual é o inimigo. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilha, faz milagre. Repreenda o inimigo, batiza, derrama fogo santo. Senhor, manda poder. Opera maravilha. Amém! Glória a Deus! As palmas bem fortes para Jesus. Jesus aqui está, minha querida, meu querido. Eu quero chamar você para aceitar Jesus. Sabe por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo? Porque Jesus não está no teu barco. Porque Jesus não está no teu barco. E eu estou chamando você para deixar Jesus embarcar no seu barco. Você que se afastou, aconteceu algumas coisas e você se afastou, se desviou do caminho. Vem aqui na frente,
corra aqui, eu quero orar por você e venha aceitar Jesus, em nome de Jesus. Isso, venha aqui na frente.